A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Me chamo de Asnária, sou ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul, da cidade de Valparaíso de Goiás. Eu quero iniciar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, à nossa pastora presidente, Loide Ramos, ao nosso querido pastor Gedeon Júnior, por ter iniciado esse projeto maravilhoso de aprendizado da palavra de Deus. Quero agradecer também a minha amada pastora Socorro, por toda a confiança investida em mim para estar juntamente com os irmãos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Pois bem, no capítulo anterior, Samuel unge Saul como rei de Israel. O povo de Deus achava-se instalado na terra prometida pelo Senhor, mas queriam ter um rei como as nações vizinhas. Embora isso fosse contrário ao propósito original de Deus para eles, o Senhor escolheu um rei para o seu povo. Imaginem comigo, o povo é governado pelo próprio Deus, mas tem em seu coração o desejo de ser governado por um homem, assim como as outras nações eram governadas. Às vezes, meu amado irmão, nós estamos sob a proteção do Pai, sobre a proteção de Deus, mas nós olhamos para o mundo, olhamos para o que tem fora e desejamos ter aquilo que as outras pessoas têm, fora da presença do Senhor. Olha só como isso vai entrar nas nossas vidas. Olha aqui, o Senhor, ele tinha outro propósito para o povo de Israel. Mas como Israel escolheu um rei, Deus deu um rei para o povo. Mas, igreja, estabelecer uma monarquia não vai solucionar os problemas de Israel. O que Deus deseja é a nossa devoção genuína, de mente e de coração. Nenhum governo ou conjunto de leis pode substituir o governo de Deus no seu coração e na sua vida, meu irmão. Deus concedeu o desejo do povo e escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Ele era exatamente o tipo de rei que o povo procurava. Alto, de boa aparência, homem de guerra. Saul, ele pode até ter sido exatamente o rei que o povo solicitou. Mas, infelizmente, igreja, ele não era o rei que Deus queria para o seu povo. E embora Saul tentasse manter as aparências, cuidou mais do sucesso pessoal e nacional do que de honrar e ser fiel a Deus. Um dos motivos pelos quais Israel pediu um rei foi para que a nação se unisse sobre um líder e tivesse mais oportunidade de enfrentar os inimigos. O Senhor deu-lhes um rei com a aparência de um guerreiro nato. Mas, infelizmente, o povo de Deus confiou no homem feito de pó, alguém a quem pudessem admirar. No entanto, a nação não creu no Senhor, que ao longo de toda a história de Israel havia se mostrado poderoso em favor de seu povo. Em sua graça, Deus deu a Saul uma oportunidade de mostrar o seu caráter, de consolidar sua autoridade. E é exatamente isso que veremos em 1 Samuel capítulo 11. E hoje, com os amados irmãos, veremos os versículos de 1 a 6, que diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jades a Naás: fazei aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Igreja, os amonitas eram descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão.
E vemos essa referência em Gênesis, capítulo 19, do versículo 36 ao 38, que diz o seguinte: E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Portanto, igreja, eles eram parentes dos israelitas. Nós sabemos que Israel ela é descendência de Abraão e os amonitas são descendentes de Ló, tornando-os o que, igreja? Parentes. E o perigo que Naás e seu exército representavam contribuiu para que os israelitas pedissem um rei. Os amonitas fornecem a ocasião para a primeira vitória de Saul. Agora, o novo governante logo terá a oportunidade de demonstrar o seu vigor. Naás, o rei dos amonitas, cercou Jabes de Gileade, no lado oriental do Jordão, a aproximadamente 37 quilômetros do sul do Mar da Galileia, a cerca de 80 quilômetros da casa de Saul. Em vez de dar início a um cerco longo e dispendicioso, Naás ofereceu negociar com o povo da cidade e poupar os habitantes. Tudo o que exigiu foi que se submetessem ao castigo incapacitante de ter o olho direito de seus cativos arrancado, como uma afronta e uma desgraça que cairia sobre toda a nação de Israel, e que não teria como ser evitado. Dessa forma, sem precisar matar um só israelita, Naás poderia subjugar a cidade e tomar suas riquezas e escravizar o povo. Os anciões da cidade mostraram sabedoria ao pedir uma semana de prazo, na esperança de encontrar alguém que pudesse salvá-los. E Naás concordou, pensando que os pobres israelitas não seriam capazes de reunir um exército. Como Israel ainda estava desorganizado, Naás estava achando e apostando, igreja, que ninguém viria em auxílio da cidade. Ele esperava tomar a cidade sem nenhuma luta e evitar a batalha. Os mensageiros, por sua vez, vieram a Gibeá, cidade de Saul. E é até estranho que os mensageiros de Jabes de Gileade não tenham se apresentado ou se apressado a entrar em contato primeiro com Samuel ou Saul. Samuel, ele era seu profeta e já havia orado a Deus e Deus tinha dado uma vitória sobre os filisteus. Seu novo rei, Saul, tinha conseguido criar um exército. Bem, levaria algum tempo para que os israelitas se acostumassem com a nova forma de governo. Eles vieram a Gibeá, onde a notícia causou um ressentimento profundo nos cidadãos. Saul, ao voltar do trabalho no seu campo, ouviu o povo chorando e perguntou o que havia acontecido. Depois de se inteirar dos fatos, Saul experimentou um preenchimento do Espírito de Deus e seu espírito encheu-se de indignação justa ao ver algo assim ocorrendo com Israel. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito de Deus se apoderou de Saul e acendeu-se em grande maneira sua ira. É assim que é descrita a ação do Senhor sobre os homens do Antigo Testamento, dotados de poder sobrenatural e de sabedoria. Essa expressão é usual no livro de Juízes. Lá em Juízes 3:10, a parte A do versículo vai dizer: E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel e saiu a pelejar. Existe uma ira diante das injustiças e do mal, que é uma parte essencial da vida cheia do Espírito em qualquer época, igreja. Esse texto sagrado de Juízes 3:10 nos mostra Deus apontando o libertador, cujo nome é Otiniel. Esse foi o primeiro juiz de Israel. Otiniel era sobrinho de Calebe. E o seu nome significa leão de Deus ou força de Deus. Sua força, sua bravura e sua disposição para lutar fizeram dele um valoroso leão de Deus. Aqui nós temos uma chave importante para a vida do homem e da mulher de Deus. E que chave é essa, igreja? É a intimidade com o Espírito
Espírito do Senhor. Os grandes homens de sucesso na Bíblia, eles tinham intimidade com o Espírito do Senhor. José, ele teve sucesso e foi um grande vencedor na vida porque tinha intimidade com o Espírito de Deus. Está lá em Gênesis 41:38. Josué, um outro grande vencedor, tinha intimidade com o Espírito do Senhor. Está em Números 27:18. Gideão, outro grande juiz vitorioso, tinha intimidade com o Espírito do Senhor. Lá em Juízes 6:34. A terra, ela ficou em paz, igreja, durante 40 anos, por ocasião da administração de Otiniel. Tá? Em Juízes 3:11. Quem tem intimidade com o Espírito Santo do Senhor consegue promover a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Possuindo a vontade de vencer e a intimidade com o Espírito do Senhor, nós podemos nos tornar leões de Deus como Otiniel, vencendo os desafios que estiverem à nossa frente. E assim também como Saul. Nós vamos ver que a continuidade dessa palavra vai dar vitória para Saul sobre aquele povo, igreja. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos intimidade com o Espírito, nós nos iramos com aquilo que vai contra a palavra de Deus. E você vai ver aqui, igreja, que todos os homens do Antigo Testamento que eram movidos, que o Espírito se apoderavam deles, eles eram vencedores, porque eles se levantavam contra aquilo que ia contra o próprio Deus, e eles faziam propósito, eles se separavam, eles se consagravam, eles jejuavam. Eu vejo um povo que se levanta a favor de Deus, a favor daquilo que é da graça do Senhor. Quando nós temos isso sobre as nossas vidas, igreja, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, igreja, quando nós temos dimensão do quão poderoso é esse Deus e que nós não somos nada se não for a vontade dele, isso nos traz aproximação com o Pai, isso nos traz desejo de orar, isso nos traz desejo de ler a palavra, isso nos traz desejo de ter mais intimidade, de nos aprofundar, de buscar santificação, de buscar separação. E a cada dia, quando nós vamos substituindo o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, o nosso querer, pela vontade do Pai, pelo querer do Pai, por aquilo que o Pai quer, por aquilo que o Pai deseja sobre as nossas vidas, quando nós não vivemos os nossos sonhos, mas nós começamos a viver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, aí sim, igreja, aí a gente consegue ver com clareza o quão bom é servir esse Deus, o quão bom é servir o nosso Senhor. E como é bom estar debaixo das suas potentes mãos. Nós nos tornamos leões em suas mãos e descobrimos que quando nós temos o próprio Deus, o seu Espírito está conosco. Nós temos um amigo presente, um amigo que está ao nosso lado, um amigo fiel, igreja. Que maravilha, glória a Deus. Igreja, o rei Naás, amonita, ele tinha levado essa afronta sobre toda Israel. E Saul, ele se apoderou do Espírito do Senhor, ouvindo aquelas palavras de afronta, e acendeu nele de maneira grande ira. Igreja do Senhor é quando você vê algo de errado ocorrendo com o povo de Deus, algo de errado acontecendo contra a igreja do Senhor. É quando você se coloca de joelhos e começa a orar. É quando você faz propósito. É quando você levanta um jejum para que o Senhor possa se mover e operar os seus milagres. Há coisas que acontecem nessa terra que nós, como servos do Senhor, não podemos aceitar. É quando Satanás se levanta contra o povo de Deus. Quando eu e você não ficamos sentados, mas nos levantamos para essas batalhas espirituais que ocorrem diariamente. Irmãos, quando nós temos a vontade de vencer e a intimidade com o Espírito do Senhor, nada pode nos parar. Não há barreiras que a sua oração, através do Espírito Santo e do nome do Senhor Jesus, não possa derrubar. Vem setas malignas sobre as nossas vidas exatamente para nos parar, porque, irmãos, nós
Podemos nos tornar leões de Deus. Quando Saul ele se levantou, eles venceram os desafios que estavam à frente deles. E nos próximos versículos nós vamos ver como que Saul vai vencer essa batalha, a estratégia que ele vai ter. E ele vai vencer os amonitas. Mas para a minha vida hoje, para a sua vida hoje, nós podemos nos tornar leões de Deus. Quando há algo que vem contra a igreja e o povo do Senhor, o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas, trazendo justiça sobre todo o mal. E isso é essencial para a vida do cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que os irmãos possam ter um estudo maravilhoso e que o Senhor possa tocar no teu coração neste dia, que você possa ter ouvido a voz de Deus. E nós iremos continuar amanhã com os versículos de 7 a 15 de 1 Samuel, capítulo 11. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus.